meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos para louvar o nosso Deus. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E apesar de não estarmos reunidos todos juntos, nós temos a imensa alegria de, juntos, ainda que por meio do vídeo, da internet, nos reunirmos no dia do Senhor para louvar o seu nome. Nós vamos iniciar esse momento lendo um trecho da palavra de Deus. Vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo de número 138. Abra aí a sua Bíblia com a sua família no Salmo 138. A palavra de Deus diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Louvado seja o nosso Deus, que é grande, que exaltou o seu nome e a sua palavra e que tem sido bondoso para conosco. Mesmo nesses momentos tão difíceis e tão turbulentos, nós não temos nenhuma dúvida da soberania e do poder e do cuidado de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu imenso amor e tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos dizer ao Senhor que tudo aquilo que nós vamos fazer nesse momento é exclusivamente para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Te oramos, Deus, para que a tua graça venha sobre nós enquanto te louvamos, enquanto ouvimos a tua palavra nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. E que a tua presença, Senhor, também alegre o coração de todos os nossos irmãos que vão estar cultuando do outro lado, junto com as suas famílias, Pai. Dá, Senhor, que esse momento seja um momento edificante na tua presença e que o teu nome seja sempre honrado e glorificado por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não precisamos ter medo. Sem medo, então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por essa esperança tão maravilhosa de que a nossa vida está nas tuas mãos. O Senhor que governa o universo, as montanhas, os mares, obedecem à tua voz, o teu comando, Senhor. Tu estás no controle de tudo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Confiamos nas Tuas promessas, ó Deus. Tu és o nosso Jesus, o nosso amado Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores
Amém. Obrigada, Senhor, porque prometestes estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque prometestes que voltarás para nos buscar, e essa é a nossa esperança em Ti, Deus. Tu és aquele que faz as promessas e cumpre as promessas. Tu és o único que é digno de glória e de louvores. E é por isso que a Ti nós levantamos as nossas mãos e Te adoramos, Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia, não há outro igual a Ti, Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida e a vida de sua família. Vamos agora, em confissão de pecados, entregar o nosso coração a Deus. Depois de louvarmos e exaltarmos ao Teu santo nome, vamos nos confessar diante do nosso Senhor, colocar os nossos pecados e nossas falhas diante de quem pode nos perdoar. Faça a sua oração nesse momento, curve sua cabeça e ore ao seu Deus em confissão de pecados. Pai, Tua palavra diz que Tu és santo, santo e santo, que Tu és mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses são apenas ídolos, e o Senhor fez os céus e a terra. Tua palavra também nos relata que o Senhor a tudo governa, seja tronos ou soberanias, seja coisas invisíveis ou invisíveis, o Senhor a tudo sustenta por seu poder e sua soberania. Diante de tamanha majestade, nós nos curvamos neste momento, clamando por perdão e misericórdia, perdão pelo pecado que recebemos por herança, perdão pelos pecados que cometemos diariamente. Pai, por favor, nos desculpe por não conseguirmos cumprir os Teus mandamentos. Tenha misericórdia de nós por falharmos repetidamente em algumas coisas. Pai, oramos em nome de Jesus, crendo que o sacrifício do Teu Filho bendito foi suficiente
para pagar a nossa dívida, e o seu sangue derramado na cruz trouxe paz entre o Senhor e nós. Deus, oramos crendo que somos perdoados por causa de Cristo. Oramos dobrando os joelhos de nosso coração e exaltando o teu santo nome por tão grande salvação. Pai, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer outra oração, meus irmãos. Vamos orar por nossas famílias, orar por nossas casas, orar por nosso país, clamando a Deus por sua boa mão e sua intervenção em meio ao momento que estamos vivendo. Curve sua cabeça, reúne sua família e peça a Deus. Ele pode resolver todos os problemas que estamos vivendo. Vamos orar ao nosso Pai mais uma vez. Deus eterno, mais uma vez clamamos a Ti, Deus, por sua intervenção. Pai, por graça e misericórdia, estenda sua boa mão sobre o mundo e pare esse vírus. Mas não só isso, Pai, olhe para o Brasil e pare também essa onda de corrupção que coloca o povo de joelhos e transforma o país em um caos. Por favor, Pai, olhe para nós nesse momento com olhos de bondade, estenda sua mão graciosa sobre nossa vida e traga alívio para o nosso coração. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor já sabe, pois tudo o Senhor governa, o Senhor é para além do tempo. Deus, em Ti confiamos, em Ti entregamos nossa vida, a vida de nossa família, e pedimos mais uma vez, intervenha na história, como o Senhor fez tantas vezes, e traga paz para a Tua igreja. Assim, nós te oramos em nome do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora ao texto sagrado e eu convido vocês a abrir no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Vamos ler, ou vamos conversar um pouco, dos versos de número 12 ao verso de número 25 do capítulo 2 do Evangelho de João. Você já notou que homens são geralmente bagunceiros e mulheres são organizadas? Homens sempre deixam a chuteira ali, a camisa aqui, a toalha por acolá. E lá vem as mulheres atrás, tentando arrumar tudo e botar a casa em ordem. Não são todos, mas convenhamos, é a maioria de nós. Na minha adolescência, quem sofria com isso era a minha madrasta. Helena, saudade de vocês. Hoje, quem sofre um pouco é Carol, mas eu prometo, meus irmãos, na verdade eu juro que eu já estou melhorando. Pergunte a ela depois. Geralmente é assim, homens são bagunceiros e mulheres são um pouco mais organizadas. Elas gostam de ter a casa bem limpinha, bem ajeitadinha. Elas se sentem melhor, elas gostam de viver num local agradável e bem arrumado. Na verdade, quem não gosta? No texto de hoje, Jesus também precisou colocar a casa de seu pai em ordem. Estavam bagunçando ela, e ele precisou organizar as coisas. Mais do que deixar o local agradável e limpo, Jesus purifica o templo, a fim de restaurar o local de adoração. Antes de lermos todo o texto, vamos olhar para o verso de número 13 ao verso de número 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas.
Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela casa do Senhor o consumirá. Verso de número 18: os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer isso? Verso 19, então Jesus responde a eles: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tua santa palavra. Pedimos que haja poderosamente em nós e transforme a nossa vida através dela. Como pecador, peço, Deus, que o teu Espírito Santo me use neste momento, para poder pregar aos nossos corações com amor, graça e fidelidade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Os versos passados nos mostram que Jesus tinha feito a sua primeira aparição pública. Ele tinha operado o seu primeiro sinal miraculoso. Ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Fazendo isso, ele apresentou a sua glória e fez com que os discípulos crescem nele. Muitos comentaristas têm esse sinal como semipúblico, porque Jesus apareceu para poucas pessoas ali, ou poucas pessoas o reconheceram ali como mestre. Porém, não é a quantidade de pessoas que importa aqui. O que importa é o que realmente aconteceu, como já dissemos. A glória de Cristo foi vista e os corações passaram a crer nele. A vida continuou e Jesus então desce para Cafarnaum, para passar um tempo por lá e logo depois se dirigir a Jerusalém para as festividades da Páscoa. O relato de hoje, ele ficou conhecido como a purificação do templo. Porém, esse ato não é o mesmo do que os outros evangelhos falam. João relata uma purificação no início do ministério de Jesus. Porém, os outros evangelhos relatam uma purificação do templo no final do evangelho de Jesus. Essa afirmação, ela é confirmada por 2 grandes comentaristas, William Hendrickson e D.A. Carson. E você pode olhar para o texto também e ver como o fluxo de leitura, ele é contínuo. Você não vê pausa do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 25 do mesmo capítulo. Você pode notar que o narrador parece que está nos mostrando uma sequência de acontecimentos. Isso prova que essa purificação é no início do ministério de Jesus, não no final. Um fato também que nos ajuda a corroborar para essa afirmação é que Jesus ainda não era tão famoso e você não vê as consequências que você consegue enxergar na purificação no final de seu ministério, como os outros evangelhos nos apontam. O templo era o local de adoração a Deus, mas ele estava sendo profanado. A adoração real e pura estava sendo corrompida. Jesus realiza ali aquele ato, a fim de apontar para uma purificação futura, que aconteceria na adoração do povo de Deus. Convido a você a ler todo o texto agora, do versículo 12 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então,
ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Verso de número 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Depois do ocorrido na festa de casamento, Jesus, sua mãe, seus discípulos, seus irmãos, eles descem para Cafarnaum. Cafarnaum é uma região que fica mais ao sul do território de Jerusalém, cerca de 25 quilômetros de Caná. Os discípulos que estavam com Jesus provavelmente são os que já foram apresentados a nós: André, Pedro, Filipe, Natanael e o próprio João, o autor deste evangelho. Não temos por que acreditar que os irmãos aqui são outros discípulos ou outras pessoas, senão os meio-irmãos que Jesus tinha. O evangelho de Marcos nos dá o nome de Tiago, José, Judas e Simão. Eles passaram um pouco tempo ali e logo subiram para a região ou para a cidade de Jerusalém, na ocasião da festa da Páscoa. Festa que era comemorada no dia 14 do mês lunar de Nissan, que fica no final de março ou no início de abril do nosso calendário. A Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel. No passado, quando o povo ainda era escravo do Egito, Deus manda que cada família matasse um cordeiro. Se a família fosse pequena, podia se juntar com outra família pequena, matar um cordeiro para ambos, mas era necessário matar um cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais da porta, pois à noite o anjo da morte iria passar, e as casas que não tivessem o sangue do cordeiro aspergido, ele iria entrar, iria levar o filho primogênito. Essa foi a última praga daquelas enviadas ao Egito. Logo depois, culminou na saída do povo, na libertação do povo das mãos e do cativeiro egípcio. Essa festa era comemorada anualmente. Todos os homens israelitas precisavam ir a Jerusalém e fazer um sacrifício em gratidão e adoração a Deus. O texto nos indica, se você olhar para ele, que ao chegar em Jerusalém, Jesus parece ir de imediato para o templo. Parece que ele não faz rodeios, não passa na casa de ninguém, ele vai direto ao templo. E quando ele chega lá, ele vê cambistas, ele vê comerciantes, ele vê animais em uma parte do templo. Se você bem lembrar, o templo ele era dividido em setores: homens, mulheres, local do sumo sacerdote. Provavelmente o local que esses cambistas estavam era
ambiente reservado para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo de Deus na parte sanguínea, aqueles que não eram descendentes de Abraão. Jesus, então, consumido por uma ira santa, por uma indignação, ele arruma algumas cordas, normal, num ambiente de comércio, ele arruma algumas cordas, faz um chicote e começa a espalhar aquelas pessoas, espalhar aquelas coisas, espalhar aqueles animais. Eles estavam profanando o templo do Senhor, ao mesmo tempo que eles estavam impedindo que os gentios pudessem prestar culto e adoração ao Deus de Israel. Eles estavam cometendo um grave pecado, grave falha naquele momento. Mas uma coisa precisa ser deixada clara: Jesus não faz a purificação por causa do comércio em si, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Imagine você tendo que fazer dias de caminhada, atravessar desertos, carregando sua família, carregando suas coisas, porque era assim que eles viajavam naquele tempo, carregando muita bagagem, e ainda levar um animal, ainda sustentar com água e comida um animal, para fazer um sacrifício, era muito complicado. Então, eles faziam toda essa trajetória com um dinheirinho no bolso. Quando chegavam em Jerusalém, eles compravam um animal, o melhor que eles podiam comprar, então ofereciam a Deus, não tinha nada de errado. Os cambistas também serviam, porque muitas pessoas conviviam com uma moeda que era diferente da usada em Jerusalém e precisava fazer o câmbio. Tudo natural, comércio, troca, venda, tudo normal. O problema é que eles estavam no local errado, no local que era para servir de adoração ao Deus de Israel. Eles estavam profanando, poluindo a adoração a Deus, impedindo que os gentios pudessem adorar o nome de Deus. Uma coisa que precisa ficar clara também é que, em hipótese alguma, Jesus cometeu pecado. Se você notar, a sua ira ou sua indignação, ela é reflexo de um zelo sincero e santo em prol da adoração a Deus. Tanto que os discípulos lembraram do Salmo 96, verso 9: pois o zelo da tua casa me consumirá, e os insultos caem sobre mim. Jesus não comete pecado, Jesus é zeloso pela adoração a Deus, e ele cumpre o seu papel ali. Hoje, o espaço físico não é mais a habitação de Deus como era no Antigo Testamento. Nós já sabemos que, por graça, nós somos o templo do Espírito Santo, e que a igreja é o povo de Deus, não mais a construção. Porém, eu gostaria de trazer à nossa memória o quanto é prazeroso estar naquele espaço físico que costumeiramente nós chamamos de igreja. Eu queria trazer ao seu coração como é satisfatório estar nesse local, não diante de uma câmera, mas sim diante de todo o povo de Deus, e adorar ao nosso Deus através dos louvores, através do sermão. É muito melhor tê-los aqui do que fazer o que estamos fazendo agora. Nesse tempo de pandemia, não podemos, somos obrigados a manter esse distanciamento para preservar a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Mas nós literalmente podemos sentir o quanto faz falta ir àquele espaço físico que costumeiramente nós chamamos de igreja, e em comunhão adorarmos o nosso Deus. Muitos paliativos foram criados, estamos usando um deles. Lives são feitas, reuniões de oração por aplicativo, mensagens pelo Zap, são tentativas de amenizar a falta que o culto público faz para o nosso coração. O culto público tem defeitos? Sim. Tem falhas? Também. E como não teria? É uma reunião de pecadores. Porém,
é uma reunião de pecadores que querem olhar para Cristo, onde Cristo é o centro da leitura bíblica, onde Cristo é o centro da adoração, onde Cristo é o centro das orações e da pregação da palavra. O culto é tão bom, faz tanta falta, porque é a reunião dos santos. É lá no culto público que nós podemos rever os nossos irmãos e desfrutar da comunhão que Deus nos dá. A igreja é um local tão agradável que até a bolacha, no final do culto, se torna a melhor do mundo. O culto público ele é insubstituível, porque ele é o único local onde os santos podem, em comunhão, dobrar os joelhos e clamar pela boa mão de Deus. É só lá no culto público onde nós podemos adorar a Deus em comunidade. O culto público ele é insubstituível porque ele é uma prévia do que viveremos no céu, quando juntos falaremos com Deus em adoração e ouviremos sua bela voz falar aos nossos ouvidos. Sendo assim, quando voltarmos, não vamos profanar esse espaço físico que costumeiramente chamamos de igreja. E eu não estou falando da cor que você irá pintá-la, do jogo de luz, ou do tipo de cadeira que você irá usar. Estou falando das pregações e dos louvores. Vamos pregar somente Jesus e sua obra na cruz. Que de nossa boca saia adoração a Deus Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, que eles sejam o personagem principal do momento do culto. Que as pregações, onde o homem é o centro, sejam deixadas de lado. Que os louvores da prosperidade sejam abandonados. Que o eu posso, eu quero, eu determino, você é especial, você vai conseguir, seja deixado de lado e abandonado. Que Deus pode, que Deus é Senhor, que Cristo vive, que o Espírito consola, que o Espírito traz paz, seja o que vai sair de nossa boca. Que exaltar ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja a ação principal de nossas reuniões. Que o zelo que Jesus Cristo teve com a adoração nos conduza em nossas reuniões. Mas não só isso. O cristão, como templo do Espírito Santo, como habitação de Deus, deve também buscar o zelo para a sua vida, assim como Cristo buscou o zelo para a casa de seu Pai. Precisamos correr atrás da santidade, precisamos buscar ter uma vida santa, de adoração ao nosso Deus. A Escritura nos desafia constantemente a isso. Paulo pede para que sejamos seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Diversas passagens nos incentivam a viver uma vida digna, a purificação do nosso coração, a nos revestir do novo homem, a semelhança de Jesus, a olharmos para as coisas do alto. Sendo assim, vamos buscar limpar o nosso coração e a nossa mente. Vamos deixar os pecados, vamos nos livrar das práticas mundanas que ainda nos perseguem. Que a violência se torne mansidão, que o desejo de vingança em perdão, que o briguento vire o pacificador, e assim, buscando uma vida de santificação, possamos glorificar o nome de nosso Deus e sermos sal e luz para aqueles que estão à nossa volta. Para isso, nos foi deixado o que a teologia chama de meios de graça. Então desfrute em busca de santidade, da leitura bíblica, da oração, do jejum, da adoração individual e coletiva, do culto público. Desfrute das bênçãos espirituais que Deus tem nos dado. Uma outra coisa que precisamos relembrar nessa primeira porção do texto é a atitude que Jesus teve ao chegar no templo.
Jesus agiu de uma forma irada ou com uma indignação. É claro, estavam profanando o local de adoração a Deus, mas precisamos nos lembrar, sua atitude é movida por um zelo santo. Em hipótese alguma, o Filho bendito de Deus comete pecado. Ele almeja que aquele local sirva de forma exclusiva para bendizer ao Pai. Por isso, não vamos comparar o zelo santo de Cristo, ou vamos tomar muito cuidado ao compararmos o zelo santo de Cristo com o local de adoração, com nossos ataques de raiva, nossos chiliques, ou como alguns gostam de dizer, nossa ira santa. Cuidado, meus irmãos. Mas nós podemos, como filhos de Deus, nós podemos nos indignar quando algumas igrejas deixam de pregar o santo evangelho para fazer palestras de autoajuda. Nós podemos nos chatear quando o local de adoração para de ser uma reunião de pecadores que buscam a santidade para ser um clube. Nós podemos nos irar quando Deus deixa de ser exaltado naquele espaço físico que se chama igreja, para exaltar o homem pecador. Que essa ira santa nos conduza na adoração, que possamos olhar para Cristo e seu comportamento e tê-lo como exemplo em busca de adoração. Voltando ao texto, Jesus entra no templo, faz um ato de purificação, e os judeus que estavam em sua volta perguntam: que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova de sua autoridade? Certamente eles ficaram muito assustados, aqueles judeus. Jesus não era tão conhecido ainda. A segunda purificação, Jesus é extremamente conhecido, então todos ficam com os olhos arregalados quando ele começa a fazer o que fez. Agora eles estão mais assustados. Quem é esse homem? Que autoridade ele tem para fazer isso? Qual foi a resposta de Jesus para a indagação daqueles homens? Jesus disse: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Porém, aqueles homens de nada entenderam a resposta de Jesus. E eles então perguntam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Eles acharam que Jesus se referia àquela construção antiga. Eles acharam que Jesus se referia àqueles tijolos que eles consideravam santíssimos. Jesus está falando da sua própria carne, que ele vai entregar para a salvação e restauração da adoração de pecadores. Jesus está dizendo ali que agora ele é a habitação do Pai, pois ele e o Pai são um. João vai falar isso no final do seu evangelho. Jesus está falando que agora não há necessidade mais, ou daqui a pouco, não haverá mais necessidade de se entrar no Santo do Santo, porque será através de Jesus que nós teremos a presença de Deus. Um certo comentarista bíblico diz que Jesus naquele momento é a exegese de Deus. Então Jesus está dizendo, ao falar: destruam esse templo, eu levantarei em 3 dias, que se querem conhecer a Deus, não é necessário mais ir no templo, olhem para Jesus, olhem para Ele, o Filho bendito de Deus. Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho bendito, e Ele iria se entregar voluntariamente para a morte, e morte de cruz. Porém, no 3º dia Ele levantaria. Por sua própria autoridade, ele iria ressuscitar dos mortos. A vida continuou depois da resposta. E Jesus continuou participando das festividades da Páscoa. Jesus operou vários milagres entre aquelas pessoas. Porém,
Jesus não deu muita, vamos dizer, trela para aqueles que estavam à sua volta. Muitas pessoas esboçaram uma crença nele, porém, essa crença era baseada somente em milagres. Eles não creram em Jesus, eles creram somente nos milagres, eles não adoraram sinceramente ao Filho bendito de Deus, que passo por passo se apresentava à humanidade, eles simplesmente adoravam aos milagres. Com isso, Jesus não dá muito ouvido à fala deles. Se você olhar no texto, Jesus deixa meio que de lado, porque Jesus conhecia aquelas pessoas. Foi ele quem criou o homem lá no jardim do Éden. Ele viu quando Deus expulsou Adão e Eva por causa do pecado. Ele não se admira com a atitude daqueles homens, porque ele conhece o coração de cada um deles. Jesus conhece o coração do homem. E o interessante é que mesmo assim, ele decide amar tal homem. Devemos lembrar que Jesus é o Filho bendito, a segunda pessoa na Trindade, ou seja, ele é Deus. Ele vive eternamente com o Pai e com o Espírito Santo, em perfeita comunhão e satisfação. O próprio João, autor deste livro, nos ajuda a relembrar o nosso coração, a divindade de Cristo. Na verdade, esse é o propósito deste livro. João escreve para mostrar que Jesus é Deus e para trazer vida para os nossos corações. Mas o capítulo 1, o verso de número 1 e 2, diz as seguintes palavras: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Jesus conhece perfeitamente o homem, porque foi ele quem criou com suas próprias mãos. Davi, no Salmo de número 139, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Isso nos leva a algo incrivelmente fantástico, que você só vê aqui no Evangelho de Cristo Jesus. Jesus é um Deus santo, poderoso, perfeito, eterno, totalmente satisfeito em si próprio e na comunhão com o Pai e o Espírito. Porém, ele decide, por sua soberana vontade, amar o homem pecador, mesmo sabendo que o homem iria traí-lo, mesmo sabendo que o homem não conseguiria cumprir a sua parte, mesmo sabendo que o homem iria pecar e desobedecer os seus mandamentos, Deus envia seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não conheça a morte, mas tenha a vida eterna. Mesmo sabendo que o homem iria virar as costas para ele, Jesus decide amar o homem pecador. Isso deve encher o nosso coração de alegria, isso deve encher a nossa vida de satisfação. É um amor que nunca vimos antes e nunca encontraremos em outro lugar a não ser em Jesus. Mas isso também deve nos colocar alerta, pois Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E se você notar no texto, parece que aqueles judeus não conheceram a voz de Cristo, não conseguiram reconhecer a voz de Cristo, tanto que defamaram o seu nome, conspiraram contra ele e cravaram ele naquela cruz. Que possamos, por graça e misericórdia, reconhecer a voz de nosso Pai. Pois João, o mesmo autor desse evangelho,
escreve uma carta mais para frente que diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Que o amor que Cristo tem por pecadores, que o amor que Jesus tem por pessoas falhas, nos alegre e nos traga força para continuar, mas também possamos curvar os nossos joelhos e não deixar que tamanha graça vire libertinagem na nossa vida. Não é porque Jesus nos ama, mesmo falhando, que nós vamos nos debruçar em pecado e depois falar de graça. É porque Jesus nos ama, a despeito de nossas falhas, é que nós vamos nos dedicar a servi-lo e adorá-lo cada vez mais, com mais santidade, com mais devoção, buscando cumprir cada vez mais os seus mandamentos. Por fim, Jesus diz que destruirá o templo, irá restaurá-lo em 3 dias, fazendo uma referência à sua morte e ressurreição. Faz todo sentido João relatar isso para nós. Faz todo sentido essas palavras estarem no Evangelho de João, porque esse é o propósito de tal Evangelho: exaltar o Filho bendito como o próprio Deus. Jesus disse que iria morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Ao fazer isso, ele gera fé nos nossos corações, porque somente Deus pode ressuscitar, e somente Deus, ao morrer, pode ressuscitar através do seu próprio poder e sua própria autoridade sobre a morte. A ressurreição é um dos maiores símbolos de nossa crença. Certo jornalista americano, no século passado, viu sua mulher ser convertida pelo Evangelho. Ela passou a crer em Jesus Cristo e a confrontar a crença ateísta daquele jornalista. Então, tal jornalista busca provar que o maior símbolo da crença cristã era uma mentira. Ele gasta tempo, recurso, conhecimento tentando provar que a ressurreição era mentira, porque ele sabia que se ela caísse, Jesus poderia se tornar uma fraude. Nenhum outro Deus ressuscitou, nenhum outro grande símbolo ressuscitou e foi visto por tantas pessoas como Jesus. Ninguém fez o que Jesus fez pelo homem. Então ele queria que aquilo fosse um mito, porque sendo um mito, a crença cairia. Depois de buscar, ele é forçado a dobrar os seus joelhos diante de provas e mais provas de uma real ressurreição. Ao ficar frente a frente com Cristo ressurreto, aquele homem passa de ateu convicto para crente em Cristo Jesus por graça e misericórdia. Ao dizer que reconstruirá o templo em 3 dias, ou seja, que ressuscitará, Jesus diz que irá fazer nova todas as coisas, que definitivamente ele irá mudar toda a história com aquele ato. Que o nosso coração e nossa mente possa perceber o doce som da voz de nosso bom pastor. Vamos olhar para alguns relatos de alguns discípulos de Jesus pós-encontro. Tiago diz que feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pedro diz que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Foi Cristo quem morreu, e mais, foi Ele quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois estou convencido, continua o apóstolo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mesmo João escreve no livro de Revelação que Jesus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, porque Ele fará nova todas as coisas. Aquele ato de purificação não foi só expulsar cambistas, comerciantes e animais. Jesus diz, com sua ação, que está renovando tudo. Como já vimos, hoje nós podemos usufruir desta renovação. Ele cumpriu sua promessa. Por causa de Cristo, pecadores como nós somos regenerados. Por causa de Cristo, nós podemos o adorar em espírito e em verdade. Por causa de Cristo, nós podemos cultuar ao nosso Deus e nos achegar a Ele em oração e em adoração. Qual deve ser a nossa resposta diante de tamanho presente? Qual deve ser a nossa ação diante do sacrifício de Cristo? Precisamos reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos de nossos pecados. Precisamos ir diante de Deus em humildade e depositarmos nossa fé em Jesus Cristo, entregando nossa vida a Ele e buscando com diligência seguir os seus mandamentos. Que Deus nos ajude, nos dê graça e fortaleça o nosso coração para a caminhada do dia a dia. Uma casa arrumada é um lugar muito agradável de se viver. Ninguém tem dúvida disso. Com seu ato de purificação, Jesus proporcionou mais do que um lugar agradável para nós. Ele nos deu a oportunidade de adorarmos ao Pai. Lembre-se, você é gentil. Ele limpou o templo para nós. Jesus nos deu acesso a Deus Pai, morrendo naquela cruz em nosso favor para pagar nossa dívida que temos por herança de Adão, dívida que contraímos todos os dias por causa de nossos pecados. Agora, por causa de Cristo, nossos pecados são perdoados, nossa dívida é paga e o céu se tornou acessível para nós. Que o nosso coração, que nossa mente, que a nossa devoção seja exclusiva ao Filho bendito de Deus, Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos aí em oração a esse Deus? Faça isso neste momento. Vá ao seu Deus em oração. Pai, nós te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Exaltamos ao teu santo nome, Pai, por ter enviado Jesus Cristo ao mundo, a fim de morrer pelos nossos pecados e pagar nossa dívida que seria e é impossível para nós pagarmos. Hoje está quitada.
pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Sangue que trouxe purificação para nós. Tua palavra diz que por causa deste ato de Jesus somos santos. Que o Senhor, quando vier, nos dará vestes novas. Obrigado, Deus, por maravilhosa graça. Que o nosso coração sempre se curve em arrependimento. Que nossa mente busque desviar de pecados. Que nossas mãos nos conduzam somente para pegar a Tua palavra, lê-la e ouvir a Sua bela voz. Que nossos pés nos levem para a Tua casa, aquele lugar que costumeiramente chamamos de igreja, para adorarmos em comunhão e exaltarmos ao Teu santo e belo nome. Deus, com gratidão nós te oramos, Pai, por Tua palavra e por quem Tu és. Te exaltamos por Sua soberania, te exaltamos por Sua eternidade, te exaltamos por Seu imenso poder, te exaltamos porque mesmo sendo tão grande, o Senhor ama pequenos como nós. Obrigado, Pai, por tamanha bondade. Te pedimos, Senhor, que nos dê uma boa semana na Tua presença, que o Senhor cuide de cada um, de cada lar, que a Tua paz, a Tua bondade seja com cada família, que a semana seja repleta de paz e conduzida por Tua boa mão. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos à bênção dos apóstolos, meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os cristãos. Assim dizemos amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.